conosco mais um programa Vitrine de Negócios, o seu programa de todos os sábados, que tem o oferecimento da CDL. Venha para a CDL e conheça as vantagens de ser associados. CDL, 60 anos, inclusive na próxima quarta-feira, receberá na Câmara de Vereadores, né, uma homenagem lá dos seus 60 anos de serviços prestados à comunidade. E Sicoob Vale do Vinho, vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Sicoob, mais que uma agência, mais que uma instituição financeira. Sicoob é um parceiro, né, para quem quer crescer e que apoia aqui o programa Vitrine de Negócios, todos os sábados, e que nos dá um privilégio aqui, porque passam pessoas, né, que dignificam esse espaço, né, fazem com que você de casa possa se inspirar na conversa que nós fazemos aqui todos os sábados. Beverly, bom dia. Bom dia, Cunhava. Bom dia, Dani, nossa convidada. Tudo bem contigo? Maravilha, Cunhava. E a semana, como é que foi? Tu sabes, Cunhava, que eu tava aqui pensando, né? O Cunhava sempre me pergunta assim, o que te impactou durante a semana? Me parece que a semana, pra mim, Cunhava, o que ficou, né, é a questão do alerta do El Niño. A gente tem visto, assim, algumas movimentações mostrando que o fenômeno talvez seja mais intenso do que a gente gostaria. E embora nós passamos uma semana agradável, com temperatura razoável, um céu bonito, eu sempre me lembro, né, que a gente está vivendo aqui aquele período que lembramos há 2 anos atrás, né, as enchentes, e que a gente tem que se estruturar como ser humano, se estruturar com políticas públicas, porque a gente está devendo para o clima. A gente está atrás. Bom, reflitam sobre isso. Estamos devendo Durmam com essa, né? Durma com essa Durmam expressão, com essa. né? E nós temos a caminhada da fé, o pessoal indo para Hoje, Caravaggio e isso, tal. hoje é a caminhada e corrida da fé, já é. começou às 7 horas da manhã para caminhantes, 8 horas para os corredores, e nós temos dois do nosso time aqui, né, 2 repórteres acompanhando. A Alice e o Luan estão caminhando e correndo também junto. Muito bem, muito bem. Qualquer informação pode ser agregada aqui ao Vitrine de Negócios. Estamos ao vivo. Conosco, Daniele, Cristina, Lucena, Rex. Nós dissermos todo esse nome, ninguém vai saber quem é. Agora, se a gente disser assim, só Dani, todo mundo sabe, né? Dani que tem uma passagem aqui, uma proximidade muito grande, porque a Dani trabalhou no início do Recanto da Compaixão, lá quando estava a pedra fundamental, era a Dani que fazia esses alicerces junto com a arquiteta e tal, né, para que nós pudéssemos ter a casa que temos hoje aí no final da Pinheiro Machado, onde era o antigo INSS. Entre outras tantas atividades que a Dani já desenvolveu. Mas prazer tê-la aqui, Dani, bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu estar aqui com vocês dois. O convite foi uma alegria, estou muito feliz. Que bom. Mas, Dani, a gente que conhece você e sabe das suas virtudes, né? Como alguém muito ligado ao pessoal principalmente da chamada terceira idade, né? Das pessoas que vão envelhecendo. E ontem eu participei, apenas para botar mais um elemento na jogada, eu participei de um fórum um fórum do comércio, né? E lá pelas tantas tinha uma pauta, né? Pequena, acho que era uns 12, 15 minutos, onde foi discutido o que o Brasil vai fazer com as pessoas entre 60 e 100 anos, né? Que se percebe que a nível de governo, muitas pautas nós já perdemos, e outras estão entrando na fila, né? Então a gente percebe que quando me chamou a atenção, me impactou, né? Quando eu vejo que pessoas com a sua credibilidade, com o seu conhecimento, já de muitos anos trabalhando com essas pessoas de mais idade, né? Resolvem inclusive montar um empreendimento para cuidar disso, porque às vezes tem recurso de um lado, às vezes você tem que aproximar, mas fundamentalmente a palavra que mais me chamou a atenção é fazer projetos. Porque para você conseguir ter êxito, né, você tem que ter as coisas muito bem formalizadas, porque senão não chama atenção, né? Então, botar uma roupagem adequada para o mundo dos negócios é fundamental. E aí eu vejo com muita propriedade que a senhora, né, em tempo hábil, né, usando o seu conhecimento, usando os seus alicerces, constrói a nossa empresa que chama-se Betile, mas como é que nasceu essa ideia? A ideia nasceu em função da necessidade.
Eu juntei a minha necessidade pessoal, porque eu tenho 2 meninos, né? Um de 11 anos e um de 5. E quem tem filho pequeno sabe que a gente precisa ter mais liberdade de tempo. Então, eu vinha desde 2018 trabalhando para o terceiro setor, trabalhava para instituições OSCs, né? Claro. Trabalhei para a Lefan, trabalhei para uma amiga e trabalhei para o Lar da Velhice. E aí eu juntei a necessidade das entidades de captar recursos, porque são entidades filantrópicas, com a minha necessidade de ter mais tempo livre para ficar com a minha família, ter mais autonomia no meu tempo. Aí com isso surgiu a Betile. Aí tu abriu mão de uma carteira assinada, de um serviço, de um salário no final do mês, para ir, não é aventurar, é para ir fazer aquilo que você acredita, né, que vai conseguir juntar o útil ao agradável. Exatamente. A ideia, desde que eu comecei a trabalhar no terceiro setor, me apaixonei. Principalmente, trabalho com todos os públicos, mas a população idosa é que tem o meu maior coração, né? Então, pensei que a gente tem várias formas de captar recursos, né? Claro, claro. Às vezes a gente fala, ai, não tem dinheiro. Tem dinheiro. Existe várias formas, tem leis de incentivo. O que falta, às vezes, é o conhecimento, é levar a necessidade da entidade, é levar aquele projeto de uma forma bem escrita, para que a empresa possa destinar esse recurso. Uma das coisas que a gente fala sempre, como a gente tem um pouquinho mais de tempo, dá para dar uma explorada, porque o mundo dos negócios é comum, né? O empreendedor nascer a partir de ser um bom ferreiro, um bom ferramenteiro, um bom contador, aí abre o seu escritório, né? Um bom administrador que daqui a pouco percebe que pode abrir sua empresa. Alguns aventuram, recebem o 13º, recebem o fundo de garantia no final de ano, aí juntam tudo e compram uma sala e montam alguma coisa para vender e assim vai. Como é que foi o teu preparo para fazer isso? Eu já tinha empreendido antes de ser mãe, já tinha tido uma empresa, enfim, mas a Que área? praticidade era comércio. 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 Mas a praticidade de tu ter a carteira assinada te dá uma garantia, né? Claro. O 13º, se tu ficar doente, teu salário todo mês. Então, eu dizia que eu nunca ia voltar a empreender. Até que surgiu a necessidade. Porque é aquilo, né, Cuiava? Tu não sabe, vai virar o mês. Às vezes eu ainda tenho a mentalidade CLT, porque é muito tempo, né? Eu trabalho Lógico. desde os 14 anos com a carteira Claro. assinada. Fiquei Claro. ali uns 2 anos empreendendo e voltei. E aí, assim, eu larguei o meu negócio porque eu acredito muito em Deus, eu tenho uma fé muito grande. Num domingo de noite, um proprietário de uma agência de empregos me mandou uma mensagem no Facebook e me disse, Dani, amanhã tu vem fazer uma entrevista comigo, tem uma vaga pra ti. Eu falei, mas eu não tô procurando emprego. E era pra trabalhar na Lefan. E aí eu participei da entrevista e fui contratada para trabalhar no CCC. E aí eu fechei a minha empresa porque eu me apaixonei. Depois que eu comecei a trabalhar lá no CCC, que é, para quem tá nos ouvindo e não conhece, é um centro-dia para pessoas idosas vulneráveis. A hora que eu entrei lá, que eu coloquei o pé, Já tem mais de Eu 10 disse- anos, né? foi em 2018. 18. Quando eu coloquei meu pé lá, eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. E a decisão de abrir a Betile foi porque eu queria seguir nessa mesma área, né? Se fosse pra fazer outra coisa, eu acho que eu não teria tido coragem. Cuiava, tu me Sim, permite, claro. me parece, que nós, eu, Beverly, Cuiava, conhecemos a Dani das nossas caminhadas, mas talvez quem a esteja escutando não saiba necessariamente essa jornada, né? Então, eu gostaria de Lógico, pontuar faz isso, bem. porque me parece que faz muito sentido a gente, sabe, linkar a trilha. A Daniele Heck, vou reduzir, vou sintetizar, a Daniele Heck, ela é muito conhecida no meio, né, de políticas públicas voltadas a pessoas idosas, em Caxias e no Rio Grande do Sul, inicialmente. Eu vou explicar por quê, né? No Rio Grande do Sul, porque ela se relacionou, talvez seja uma pessoa referência nas relações da captação de recursos com entidades, né? Seja com o governo do estado, seja com outros fundos que existem, né? Para trazer estes recursos para projetos que funcionam em Caxias do Sul. E talvez, arrisco a dizer aqui, que seja certamente uma das pessoas que mais conhece política pública, mais entende sobre a prática. Nós temos alguns pesquisadores aqui em Caxias do Sul sobre a questão da gerontologia, né, do envelhecimento, professora Verônica Bon, Maravilhosa. professora Vânia Herédia. Herédia. Nós temos algumas pessoas que conhecem a pesquisa, mas na prática talvez a Daniele seja uma das pessoas, né, num grupo bem restrito que conhecem como isso funciona, essas dinâmicas funcionam. Então a Daniele esteve no CCC inicialmente,
depois ela esteve também na coordenação, no nascedouro do Recanto da Compaixão, Frei Salvador Pinzeta, que hoje tem aí uma estrutura enorme, né, quase que faraônica, para cuidar de pessoas nos seus desafios. Esteve no Lar da Velhice São Francisco de Assis também de forma atuante, esteve junto ao Recanto das Laranjeiras, também atuante, e em outras instituições. O que eu quero dizer com isso é que ela criou uma expertise É verdade. que não se tem em Caxias do Sul. Tem gente que faz uma ponta, faz outra, faz outra, faz outra. E a Dani conseguiu sintetizar. Ela também esteve à frente em um período do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, né, e ajudou a fomentar algumas políticas públicas em Caxias do Sul. Então, o nascedouro de um entendimento sobre para onde vai, né, a vida social de pessoas idosas, talvez a Daniele seja a pessoa que mais entenda. Com esse expertise todo, ela sai do setor privado ou das OSCs e cria uma empresa agora para multiplicar esse conhecimento. É mais ou menos isso, né, Dani? Isso mesmo, isso mesmo. A ideia é poder levar isso para outras cidades também. Então, trabalho com capacitação para conselhos municipais, justamente porque a gente percebeu aqui em Caxias o quanto que aumentou a entrada de recursos com uma mudança que a gente fez no conselho da forma de captar recursos, né? Então, a gente deixa de trazer dinheiros, só o recurso da destinação do imposto de renda só das empresas da tua cidade e consegue abrir para empresas de outras cidades ou de outros estados, como foi o caso, o Lar da Velhice conseguiu 1.200.000 do Banco Itaú, que é uma coisa que se a gente não tivesse alterado a legislação não teria acontecido. Então eu trabalho para entidades, faço esse link entre a entidade e a empresa de lucro real, que tem o desejo de destinar, porque é uma empresa socialmente responsável, né? 10%, até 10% do imposto de renda devido pode ser destinado para projetos. E aí eles são divididos, né? Não é tudo para o idoso. Então tem cultura, tem esporte, tem Pronom, Pronas, idoso, criança, adolescente. E aí eu trabalho exatamente fazendo esse link. Eu escrevo projeto ou eu ajudo na captação do recurso. Tem várias frentes que a gente pode trabalhar. Tem um pulo do gato aí, Cunhava, quem tá escutando, e Dani, que a Dani pode nos ajudar a entender, porque a gente não sabe nada, né? É A verdade. gente vai explorar bastante a Dani aqui, que é o seguinte, né? O pulo do gato seja esse. Vai dizer, bom, a gente pode captar 1.200.000 pro lado, parece um monte, né? Vai botar lá, é água, é um copinho d'água, não serve para quase nada, não dá para muita coisa, né? E quem tem uma pessoa idosa ou uma pessoa vulnerável em casa, sabe o quanto custa, né? O quanto é dispendioso em dinheiro, em energia, em um monte de coisa. Aí quando a Dani diz assim, olha, o pulo do gato é poder captar recurso nacional para a sua cidade, por que que alguém de São Paulo gostaria de investir num projeto em Caxias do Sul? Porque está funcionando. E aí que está o pulo do gato. Aquilo que está funcionando, Cunhava, precisa de ser potencializado para virar um piloto para aquela cidade que ainda não tem. Isso então, aí. lá em São Paulo, alguém ajuda Caxias está fazendo o tema de casa, está inspirando, está fazendo diferente, está inovando, e aí vai criar um modelo possível para São Paulo, etc. Eu lembro que na época da criação do Recanto da Compaixão, Frei Salvador Pinzeta, duas prefeituras se interessaram muito e que tinham sinergia primeiro com o santo. Uma delas era Casca, onde tem, né, o nascimento do Frei Salvador. Então, o município de Casca veio conhecer aqui. Tu achas que Casca não tem um problema com o idoso? Claro que tem, Claro né? Onde é que vai colocar? Então, vieram conhecer o modelo. Tinha uma sinergia, tinha um DNA parecido. Flores da Cunha, onde o santo viveu, né? Então, ali também tinha uma sinergia. Até hoje não foi colocado lá um projeto piloto. Por quê? Porque é difícil. É muito difícil. Exatamente. Aí nasce Betília. Acho que agora ficou mais claro, né? Acho que sim. E Caxias é referência, tá? A gente não, às vezes, tá tão envolvido com os problemas que a gente não percebe aquilo que a gente é bom. O Centro-Dia, o CCC, vem prefeituras de todo o estado aqui para conhecer, porque é um projeto muito bonito. É um centro-dia, as pessoas chegam lá. Como é que funciona? A pessoa idosa chega lá de manhã. E passa o dia lá, faz todas as refeições lá, faz atividades lá. Tipo uma creche para idosos? A gente, não é esse o nome, mas Ok, para ok, quem tá mas nos ouvindo entender, é um nome comum, serve né? como exemplo. referência. Sim, isso. Então, claro, tem um número máximo, é um serviço de assistência social, então tem requisitos para entrar. Mas aqui em Caxias a gente já tem hoje 2 centro-dia privado. E também isso acontece por quê? Porque se tem esse modelo, percebe-se que funciona, e aí as famílias que têm condição de manter o idoso em casa ainda, que não precisa
precisa institucionalizar. A ILPI antigamente é chamada como asilo, né? Então, para quem está ouvindo, se não sabe o que é uma ILPI, é isso. São casas de repouso. E aí, eu ainda tenho o desejo de permanecer com o meu familiar. Mas por exemplo, um idoso com Alzheimer. É muito arriscado um idoso com Alzheimer ficar em casa sozinho durante o dia. Ele pode colocar fogo na casa, porque ele liga o fogão e ele não lembra que ele ligou o fogão, né? É verdade. Então, ele precisa de um cuidado. E aí, tem a opção de tu contratar uma cuidadora, ou tem a opção de levar para um centro-dia. Então, aqui em Caxias, nós temos 2 centro-dia que tem parceria com a prefeitura e nós temos 2 centro-dia privado. E o pessoal vem de outros municípios para cá para conhecer o trabalho do centro-dia. Outra coisa que a gente também inovou e que outros municípios vêm para cá para conhecer é o cuidado subsidiado, que é também uma forma de manter o seu idoso em casa. Só que às vezes a família não tem condições. Ou o filho sai para trabalhar e traz o sustento para casa, ou ele vai ficar em casa cuidando do pai e os dois não vão ter o que comer. E aí tem aqui em Caxias um projeto inovador também, que vai ser financiado por 2 anos pelo Fundo Municipal do Idoso, que é o cuidado subsidiado. Então, são 27 núcleos familiares que são atendidos com esse recurso. Uma coisa que o Cunhava trouxe, não é para corrigir, tá, Cunhava? Não me entenda por esse lado, mas é aí que tá, né? Nós estamos agora, o Brasil está envelhecendo, o mundo está envelhecendo, mas o Brasil está envelhecendo mais rápido do que outros países do mundo. Já somos o 5º maior. E a gente não tem muito tempo para tentar organizar isso. E isso se reflete na vida das famílias. Quem está em casa agora sabe que é bem comum ter, ou se não você, conhecidos que estão, a gente chama de geração sanduíche, né? Que já estão ali cuidando. Poderia estar fazendo outras coisas, mas precisa cuidar do seu idoso em casa, ou não sabe o que fazer com o seu idoso em casa. E o brasileiro não tem uma cultura de envelhecer com saúde, de se preparar para o envelhecimento. Então, envelhece com muitas dificuldades. Isto posto, tem nomenclaturas novas, né? Nomenclaturas adequadas, que a gente precisa começar a internalizar, porque elas mudam tudo, né? Quando eu digo assim, creche para idoso, eu estou infantilizando a velhice. E a velhice é uma outra etapa que nós não conhecemos. Nós, povão, não conhecemos. Aí vem uma Daniele, que tem uma expertise, e embora ainda aceite, né, para poder se comunicar, todos nós precisamos fazer uma nova agenda de conceitos, porque vai mudar tudo. O velho não é uma criança. O velho é uma pessoa de idade numa etapa da vida humana que todo mundo, se não morrer antes, vai chegar, né, Dani? Então, a gente precisa ir normalizando novas terminologias para não confundir. Fazer uma creche para uma criança não é a mesma coisa que fazer um asilo, que fazer uma ELP. É totalmente diferente. Claro. E é a ideia que as pessoas têm, né? Vou levar uma atividade de brincadeira. A criança gosta, nem toda pessoa idosa gosta. Então, tem que mudar, né, Dani? Tem que mudar. A gente precisa ir entendendo a necessidade, né? A gente tem aqui em Caxias alguns projetos que eu acho sensacionais. O Conviver. Tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo participa do Conviver. Minha esposa participa. O Conviver é o envelhecimento ativo. Quem participa do Conviver tá em atividade. Então, e eu acho o mais fantástico do Conviver é que ele consegue juntar tanto atividade física quanto a questão do relacionamento. Então, a pessoa que participa do Conviver, ela não tá em depressão porque ela não tá em isolamento, ela tá fazendo atividade física, ela tá ali, ela tem o grupo dela. Então, esse é um projeto que eu acho lindíssimo e que funciona muito bem aqui em Caxias. E o nosso UC Sênior também, né? Que é ótimo, que faz toda a diferença também só que daí o UC Sênior, ele já é um pouco melhor, porque ele começa nos 50 a mais. Então, tu já consegue começar a se preparar para o envelhecimento, porque a gente não se prepara para o envelhecimento. E o idoso é um jovem que deu certo. Se a gente chegar lá, Cunhava, é porque a gente se cuidou, Com né? certeza. Que a gente teve sorte de chegar lá, a gente cuidou da nossa saúde, a gente cuidou da nossa mente. Então, a gente precisa olhar para o idoso de uma forma... porque... Por exemplo, a minha avó vai fazer 90 anos esse ano, né? Legal. E eles têm a pessoa idosa tem um conhecimento que a gente não consegue hoje ter, porque tudo tá na palma da mão, né? A informação tá na palma da mão. A minha avó veio lá do interior. A minha avó não tinha luz. A minha avó era um dia de cavalo para chegar para visitar a família dela. Então, essa sociedade atual, o jovem não consegue valorizar o idoso, não consegue entender tudo que o idoso passou, né? A gente precisa valorizar o envelhecimento, a gente precisa valorizar as pessoas idosas.
Com certeza. Aliás, você começa a envelhecer no dia que você nasce, Exatamente. né? Tomara que dure, né? Isso aí. Mas essa história de você. Mas a sociedade como um todo, e aí usando um pouquinho da tua experiência, explorando um pouquinho, a sociedade como um todo já já está inserindo mais, está se preparando melhor para receber o idoso? Não, eu vou te dar um exemplo prático. Outro dia fui numa fábrica de estofados para pedir a destinação do imposto deles para um projeto. E aí a proprietária, muito orgulhosa, me disse: olha, o que que tu acha dessa nossa nova linha de estofados e tal. Falei: que lindo, sofás maravilhosos, lindíssimos. Falei: que lindo, vamos sentar para te ver como é confortável. E ela super orgulhosa. Aí sentei, ela disse: o que que tu acha? Eu falei: para minha casa, perfeito, para minha mãe, não dá. Porque um sofá, ela me falando, né, que esse sofá dura 20 anos, não sei. Daqui 20 anos minha mãe não consegue levantar desse sofá. Aí ela regalou o olho, né? Ela disse: olha, a gente não pensou nisso. Porque a gente não se prepara para o envelhecimento. Então, se o sofá é um ótimo sofá, tem uma qualidade maravilhosa que vai durar 20 anos, a minha avó não consegue levantar daquele sofá. Porque ele é lindíssimo, mas Claro. ele não tinha. Era um sofá moderno, que não tinha. O pé não era aparente, né? Toda a questão da estética. Lindo, confortável, mas não preparado para o envelhecimento. Então é válido você olhar para o horizonte e perceber que pautas do tipo assim, o que faremos nos últimos 40 anos da nossa história, imaginando que você vai viver dos 60 aos 100, tem que começar a ser tratados em vários fóruns, é procedente. Muito, muito. A gente não se percebe, mas, por exemplo, para chegar aqui, a gente subiu escada. Claro, Porque os prédios antigos não eram preparados claro. para o O nosso não envelhecimento. tem Exato. elevador. A maior parte dos prédios antigos não tinha, porque se vivia até os 65 anos, Cunhava. É diferente. Então eu já teria esgotado minha. Eu já teria Como esgotado disse minha. meu pai, já tá pagando hora extra. Já tá pagando hora extra. Né? Não, mas é verdade. A expectativa de vida era 65 anos. Hoje não. Então, por que países desenvolvidos é considerado idoso a partir dos 65 e aqui no Brasil a partir dos 60? Porque a gente ainda é um país em desenvolvimento. Claro. Porque também a gente não pode comparar o Rio Grande do Sul, que é o estado mais envelhecido, com o Nordeste, porque a nossa qualidade de vida é melhor do que a deles. Mas sim, a gente, cada vez mais, várias pessoas conhecem centenários. É verdade. E aí, então, imagina, tu é produtivo até os 60, aí depois tu já começa a se organizar para aposentadoria, mas tu vive mais 40. Então, E às vezes aquilo que você se aposenta como renda, né, não é o suficiente para você se manter. pouquíssimas pessoas têm o suficiente para se manter, porque envelhecer é muito caro. Os remédios são caros, o cuidado com a velhice é caro. Na verdade, olha a analogia, né? Não tá errado a gente pensar que a gente não se prepara para o envelhecimento e que envelhecer custa caro. Mas a regra é a mesma da vida produtiva. Quem que tem vida produtiva e que o dinheiro é suficiente? Isso é verdade. Entende? A gente pensa que. Aí é que tá, a gente pensa que envelhecer é um outro lugar no planeta. E não é, é mais do mesmo. Tem gente, eu vou envelhecer, eu vou ficar mais calmo. Tem várias pesquisas, inclusive uma delas conduzida aqui em Caxias do Sul pela professora Vânia Herede, Herede. professora Ivone Cortelete. Neste caso, a professora Ivone Cortelete com mais presença nessa pesquisa, que acompanhou durante um período muito grande pessoas, né, ao longo de suas jornadas, para entender aquilo que acontecia no processo. E um dos dados que salta aos olhos, que a professora Ivone trouxe numa entrevista aqui, é que quando a gente envelhece, Cunhava, Dani, quem está escutando, a gente não melhora nem piora, a gente reforça tudo que já foi. Então, se a pessoa era alegrinha, vai ser uma pessoa mais alegrinha. Era mais calma, vai ser mais calminha. Era pimenta, era briguenta, mais pimenta, mais briguenta. Era intolerante, mais intolerante. Era raivosa, mais raivosa. Então, veja, é a vida continuada. São coisas que a gente pensa, né, que envelhecer é um outro lugar. A gente sai daqui e vai pra montanha. Não, é nós em outro momento, né? Como se fosse virar uma chavinha, né? Isso. Agora sou 60 a mais, então eu mudei. Aham. Não, o que a gente percebe é que vai potencializando as características. Por quê? Porque também chega num ponto que tu não precisa mais agradar os outros. Uhum. E aí, então, se eu sou uma pessoa mais
irritada agora, quando eu ficar mais velha, que eu não... E aí, quando a gente convive em sociedade, tu tem filtros que tu precisa usar. É verdade. Né? E aí, quando eu tô mais velha, eu não preciso... Minha avó hoje, ela não precisa agradar ninguém. Minha avó, graças a Deus, é uma pessoa super calma, maravilhosa. Se ela tá me ouvindo, e ela com certeza tá me ouvindo, te amo, vó. Mas se ela tivesse uma característica de ter sido uma pessoa muito difícil, hoje ela seria muito mais, porque com 90 anos ela não precisa mais agradar ninguém, né? Então, tem aqueles filtros que tu coloca por estar vivendo numa sociedade, e que depois vai chegar num ponto que tu... Né? É isso. E a mesma coisa acontece quando a pessoa tem Alzheimer. Não é que muda. Ah, meu pai tá com Alzheimer, ele mudou. Não. Aquele filtro que fazia ele se comportar de uma forma não existe mais. E aí, aquela característica que já era dele, ele tá colocando pra fora. De onde que veio esse conhecimento todo? Da prática e de tudo que a gente vai estudando, né, Cuiava? Então fica com a gente, nós vamos fazer um intervalo comercial, voltamos em seguida, temos muito mais conversa aqui com a Dani sobre esse universo, mas fundamentalmente sobre a Betile, a empresa que ela cria para ajudar muito mais pessoas. De volta, agora são 9h05 em Caxias do Sul, um dia de sol, bonito, 14 graus a temperatura, e nós estamos ao vivo nos estúdios, fazendo mais um vitrine de negócio para você de casa, né? Lembrando sempre, no sábado passado nós tivemos uma campanha, o lançamento da campanha do Agasalho em Caxias do Sul. Aliás, evento esse que nós aqui da São Francisco cobrimos há 25 edições. 25 edições que acontece o evento, o lançamento da campanha do agasalho. E a gente percebe que Caxias do Sul é mais do mesmo em várias áreas, né? A gente percebe que ano após ano as pessoas se organizam, a Rádio São Francisco, inclusive, é o veículo oficial do evento, né, da campanha do agasalho, e a gente tem muito orgulho de participar. E a gente começa a olhar que as pessoas criam hábitos, né? Então, tem gente que espera o lançamento da campanha do agasalho para poder passar lá, ver a Beverly, ver as pessoas, ver os organizadores, né? E muda. E eu acho que isso que a Fundação Caxias traz no seu bojo, né? Algo muito positivo. Carrega consigo o mesmo jeitão de ser. Sabe? A organização cada vez mais aperfeiçoada, facilitando inclusive a vida das pessoas. Alguns anos para cá, eles colocam caixas em estabelecimentos comerciais, são mais de 400 caixas esse ano, né? Então, olha, Caxias do Sul tem tanta coisa boa, mas
fruto de quê? Fruto de experiência, de amadurecimento, de tentativas e erros, né? Que é o mundo do empreendedorismo, é assim, né? Mas tentando sempre acrescentar algo na nossa sociedade que vive em constante evolução, né? Deixa eu trazer um recadinho aqui. A Sim. Lise de Moraes. Ela diz o seguinte: oi, bom dia, pessoal. Que prazer ouvir vocês. E agora vem a minha amiga Dani, falando de uma pauta tão importante. A Dani é uma mulher de visão, né? Ainda mais num assunto que precisa muito de pessoas como ela, que é a questão de políticas públicas, assistência social e em questão da pessoa idosa. Querida. Lembrando, nós estamos aqui com a nossa querida Daniele Reck, né? Daniele Reck, que é a fundadora da empresa dela de consultoria que chama-se Betile, né? E lembrando que nós estamos aqui para a CDL Caxias e para o Cicobi Vale do Vinho. Dani, nós podemos ficar conversando aqui um mês inteiro, mas tem algumas coisas que preocupam você nessa tua jornada, não é? Inclusive, provavelmente um dos pilares da construção da sua empresa foi olhando isso. Há uma sinergia, uma dicotomia entre a sociedade como um todo, né? Digamos assim, e o governo, né, nas suas ações, né, preocupado com o envelhecimento no Brasil. Falando em Rio Grande do Sul. Pegamos em Caxias do Sul para nosso canal aldeia. Então aí a gente precisa melhorar muito o olhar para o envelhecimento. Perfeito. Né? Quando teve a última eleição para prefeito, por exemplo, eu estava presidente do Conselho Municipal e eu solicitei que... Então, a gente marcou uma pauta, o Conselho solicitou que todos os candidatos a prefeito apresentassem as suas propostas de governo. Qual era o plano de governo com o viés do envelhecimento? Teve candidatos que não tinham propostas. E aí, quando tu enxerga isso, preocupa. Preocupa por quê? Mas não é preparar um lugar para que amanhã você esteja lá? Deveria ser. Não deveria ter? Deveria, né? Deveria. Nós deveria. todos devíamos fazer atitude, inclusive nossa, de alimentação, de exercícios físicos, etc., né? Pensando nisso? Com certeza, deveria. Mas falta muito ainda um olhar para o envelhecimento. Então falta uma cultura do envelhecimento. Falta, mas aí entra num outro ponto, né, Cuiava? Isso eu escutei de um candidato, não a prefeito, mas a vereador. Velho não vota. Ok. Então, também vem disso, né? Se ele não vota, eu não preciso me preocupar em fazer propostas para ele. Mas eu não me dou conta de que eu sou um envelhecente, de que amanhã ou depois estou eu nessa posição, né? Eu tenho uma frase, e quando é oportuno, eu tenho dito, porque Peter Drucker, né, é um dos papas da administração. Né? E ele viveu até os 96 anos, né? E com dignidade, aos 90 anos, ele jogava tênis. A esposa dele é um pouquinho mais jovem, mas também por volta dos 90, né? E uma vez perguntaram a ele, porque ele era professor da Universidade dos Estados Unidos, famosa no mundo todo, e aí ele perguntava assim, por que Harvard é Harvard? Né, no seu conceito, e é o maior ícone do mundo em termos de preparação às pessoas para fazer gestão. Ele dizia, porque Harvard mantém e respeita os cabelos brancos, ou seja, fazendo uma alusão, né, de que as pessoas, quando envelhecem, elas têm muito para contribuir ainda para a formação dos que vêm junto. Né? Exatamente. Exatamente. A gente tem que valorizar o conhecimento da pessoa que é envelhecida, né? Porque tem toda uma bagagem por trás. E a gente não valoriza hoje. Gostei muito da frase que a Beverly usou há pouco, né? Que a gente não troca, os dias vão avançando, né? E um dia a gente chegou numa idade X, mas a gente continua exatamente como a gente é, né? Apenas às vezes muda, como a gente casa, muda o estado social, como é que chama? O estado civil, né? E avança, e agora deixa de ser funcionário XYZ e passa a ser um aposentado, né? Os que conseguem aposentar, mas a vida continua ad eterno, né? Exato. Quer ver exemplos, assim, de como que a gente não tá olhando para a população idosa? Quanto tempo a gente precisa para atravessar uma rua? O meu filho, de 11 anos, demora tantos segundos. Eu 11, 12 minutos. Eu demoro... Agora, uma pessoa de 70, 80, 90 anos. E o tempo que a gente demora para atravessar a sinaleira é o tempo que a sinaleira permite?
Ou quando a gente caminha nas nossas calçadas, as mulheres até entendem um pouco do que as pessoas idosas e os deficientes passam, porque a mulher usa salto. Então a gente até, né, Beverly, quando a gente caminha nas calçadas, a gente entende um pouquinho. Mas ainda assim, quantas pessoas se machucam porque cai, porque a gente não tem uma mobilidade urbana boa. Então, tem tanta coisa que a gente pode falar sobre o quanto que a gente precisa melhorar para o envelhecimento. Tu tem historicamente algum país do mundo, né, que tenha nas suas políticas o cuidado desde muito cedo, inclusive na sua geografia e tal, com relação à sua estrutura de cidade, com relação às pessoas de mais idade, assim? Tem vários países que eles têm, o próprio Japão, eles têm uma cultura onde a pessoa idosa, ela é reverenciada, né? Tem um respeito muito grande, então é completamente diferente. O Brasil sempre foi visto como um país jovem, pessoas jovens, a gente é o país do futuro, era isso que falavam, Claro. né? Mas a gente não percebeu que o jovem foi envelhecendo. E O que, futuro já chegou, então. né, o nosso futuro vai chegando e a gente precisa pensar nisso. Então, sim, nós temos muitas políticas boas para crianças, a gente precisa melhorar, mas a gente tem. Mas para o envelhecimento ainda precisa melhorar muito mesmo. Dani, uma das coisas que a gente percebe é que tem muitas pessoas tentando fazer alguma coisa, seja até para você abrir um negócio para ajustar, né, a sua vida pessoal com a profissional, né, usando o seu conhecimento. E esse é um serviço que você começa a prestar para quem? Hoje eu trabalho para municípios, né, Aham. ajudando os conselhos, organizar a questão, tanto capacitar conselheiros, porque quem são os conselheiros? O que que é um conselheiro Pensando idoso no num conselho, município? o conselho da pessoa idosa, ele é composto por membros da sociedade civil e por membros do governo. Perfeito. Esses conselheiros, então, da sociedade civil, tem uma eleição, né? E o conselheiro governamental é indicado. Na maior parte das vezes, pensando no interior, que foram municípios que eu capacitei, os membros da sociedade civil, Beverly, são pessoas idosas. São, na maioria delas, pessoas idosas, porque é o espaço delas, elas querem ir lá para lutar pelo que é para elas. E elas têm o conhecimento prático. Elas sabem se tá ruim de atravessar a rua, elas sabem. Mas elas não precisam ter o conhecimento técnico. E para te deliberar num conselho, tem repasse de recurso. O conselho da pessoa idosa, ele tem fundo. E existe uma responsabilidade por trás de uma deliberação de um recurso. Então, o que a gente percebe é que os conselheiros não são capacitados quando eles começam. E aí, eles têm uma boa vontade gigantesca. Mas na falta de conhecimento, o que acontece? Eu olho para o lado, todo mundo votou que sim, eu ergo minha mão e voto também. A gente vai pela maioria. Então, a ideia de trabalhar os conselhos é isso, é mostrar para o conselheiro qual que é a responsabilidade Qual é o dele, papel dele? qual que é o papel dele e o porquê que ele tem que estar lá. Que ele tem que ter lido a ata antes, que ele tem que ter lido a pauta antes, que ele tem que ter lido sobre aquele assunto que vai ser discutido, que ele tem que colocar a opinião dele. E se ele não concorda, ele não pode votar que sim. Porque ele também está respondendo, dizendo, se ele falar, eu aceito passar 1 milhão para comprar tal coisa. Eu também, quando eu voto que sim, eu estou dizendo que eu estou de acordo. Então, eu também respondo, se não for legalmente válido, entende? Então, aí, esse trabalho de capacitação para os conselhos, eu ajudo municípios que ainda não têm o conselho e o fundo ativo a organizar, ajudo na Na capacitação. região aqui, os nossos municípios têm isso já, essa prática? Tem vários municípios que não estão com o conselho atualizado e que alguns não têm nem fundo. Então, agora a gente precisa organizar E isso, esse né? fundo é criado no município ou vem uma ordem de cima para baixo? Como é que funciona O, isso? fun- o fundo, ele é municipal, mas Aham. ele tem que respeitar a normativa federal. Federal. Uhum, tem. Inclusive, tem até outubro, tem prazo, né? Então, o município que ainda não tem até outubro desse ano para fazer o seu fundo. Mas aí, para fazer o fundo, tem que ter a lei de criação do fundo, tu tem que ter o CNPJ, tem que ter a conta aberta, tem uma série de coisas que precisa organizar para depois começar a receber o recurso. E nisso tudo é que você consegue Nisso eu consigo apoiar os municípios. apoiar os municípios e fazer
preparar o ambiente, preparar as pessoas, criar né? Então, Uhum. esse é um dos teus serviços, né? Esse é um dos meus serviços. Legal, Uma coisa que eu queria bacana. perguntar, aproveitar esse Sim. ensejo mais organizacional dentro dos municípios, como política pública, Dani, é tentar entender, se tu puder nos ajudar, como se organiza, né? Porque a gente sabe que, por regra, tem que ter, mas depende de orçamento. Então, cada município tem lá seu plano diretor. Caxias, por exemplo, está revisitando seu plano diretor, está revisitando essa questão das peças orçamentárias. Tem as mudanças agora da reforma tributária que afetam também os organismos municipais, as esferas, né, da federação, município, estado e União. Então, como se organiza? Caxias do Sul, por exemplo, já teve a tutela do conselho, da coordenadoria da pessoa idosa em várias pastas. Por que isso acontece? Como olhar para isso e como os municípios podem, a partir dessas experiências, se organizar melhor, com pastas que tenham mais sinergia, fazer busca ativa de quem pode ser, quem sabe, um melhor conselheiro, porque hoje as pessoas é livre colocação do nome à disposição. E normalmente é um convite, né? Para preencher lá as vagas. Então, uma vez que tem um conselho, se abre para que os conselheiros entrem, e normalmente é um convite. Ninguém quer ir, porque ninguém quer compromisso. Aí a Dani conhece alguém, que conhece alguém, pede, pode ser conselheiro, então aquela pessoa, ela normalmente chega lá caída de paraquedas, né? Principalmente os indicados do governo. São pessoas que, em municípios menores, na sua grande maioria, são pessoas que nem entendem por que estão lá. Não é assim, eu tenho sinergia com essa pauta. Eu tenho sinergia com o CONDICA, com o Conselho da Criança e do Adolescente, então eu quero fazer parte. Tenho sinergia com o idoso, então eu quero fazer parte do Conselho do Idoso. Não, tem municípios, inclusive, que eles falam assim, não, colocamos um fulano lá porque ele estava incomodando, né? Né? E não é isso, a gente tem que ter responsabilidade quando a gente indica um conselheiro. A pessoa tem que estar lá e quando ele está lá, ele está trabalhando para aquela pauta. Então tem que estudar aquela pauta, tem que analisar. O conselho é um local de muita responsabilidade. A coordenadoria hoje, a coordenadoria da pessoa idosa aqui de Caxias é referência. Assim, o Cruz e a Nicole fazem um trabalho excelente, eles se desdobram para fazer assim, o melhor trabalho que pode ser executado. Hoje Caxias, assim... Claro, a gente nunca tá contente com o que a gente tem, a gente sempre quer mais, né? Mas pensando em estrutura, Caxias está organizada. A gente teve muito tempo que a gente não tinha, no Ministério Público, a gente não tinha um promotor titular. O ano passado, a gente passou a ter um promotor titular no Ministério Público para cuidar do envelhecimento também, para a pauta do envelhecimento. A gente tem a vigilância sanitária que atua junto às instituições de longa permanência quando tem denúncias, que faz toda a fiscalização. Então, a gente está bem estruturado em comparação com outros municípios. Mas eu percebo isso hoje porque eu estou visitando outros municípios. Enquanto eu estava só como presidente, eu achava que a gente ainda tinha muito que melhorar. Concordo, precisamos melhorar. Mas a gente está anos-luz à frente de outros municípios. Por isso que tantos municípios vêm para cá para visitar, entender e conhecer o nosso trabalho. Há uma sinergia entre o nosso município e os municípios menores. Eu até pergunto isso porque, em outras esferas, eu fui presidente da CDL de Caxias do Sul alguns anos atrás, e a gente tinha, em outras CDLs menores, né, a gente como uma iconização, né? Bom, mas Caxias tem outro tamanho, tem outra, né? Como é que é o comportamento nessa área com os municípios, né, nossos vizinhos aqui com relação ao assunto? Poderia ser melhor. É. Poderia ser melhor. Por exemplo, eu vou agora em junho, Mas entra a partidização desse negócio? Não entra tem. É muito pouco. Muito pouco. Porque a gente poderia se unir. Agora, em junho é Junho Violeta, né? Que é o mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Final de junho eu vou estar em Alegrete. Vai ter um evento regional. Então, eles me contrataram para capacitar a região, não é o município. Olha que legal. Aqui não tem isso, assim. Como é que chegaram a você? Para nós usar isso como exemplo para outros. Porque chegar na Dani. Porque eu fui conhecendo pessoas, né? Então, foi uma que indicou, outra foi que indicou. Ou seja, criou um relacionamento. Vai criando relacionamento. Mas isso vem de quando eu fui presidente do Conselho Municipal. Porque aí eu sempre me comuniquei muito com os outros municípios. Perfeito. Então, eu acho que a gente tá aqui para se ajudar. É verdade. Por exemplo, fechamos aqui em Caxias uma instituição de longa permanência para pessoas idosas. Não tinha um cuidado adequado. Se não tem Dói isso, né? Nossa, muito.
Tem que tomar uma decisão drástica dessa que nem demitir alguém. Na verdade, não foi o conselho que precisou fechar, Claro. né? Quem define o que fecha ou não é a Vigilância Sanitária e o Ministério Perfeito, Público. perfeito, O conselho perfeito. só participa. Mas participar, ver aquelas pessoas... Porque a partir do momento que tu muda para uma instituição de longa permanência, aquela passa a ser a tua casa. É verdade. Então, a pessoa idosa saiu da casa dela, foi morar nessa casa. E aí, por algum motivo, essa casa precisa ser fechada... E aí ela tem que se mudar de novo, né? Isso já é ruim por si só. E aí essa casa fechou e as pessoas... Não dá pra gente não pensar em recursos. Hoje, a permanência de uma pessoa idosa numa instituição de longa permanência é muito caro pra quem paga e é muito pouco pra quem recebe. Porque o custo é muito alto pra manter uma pessoa idosa. Então... Acabou que a maior parte das pessoas que moravam nessa casa foram para outros municípios. Não ficaram aqui em Caxias. Então, além delas se mudarem e morar numa outra casa, elas ainda foram morar numa outra cidade, longe da cidade dos filhos deles. Então, a visita ainda diminui menos, né? Restringe mais. E aí, eu fiquei sabendo para onde eles estavam indo, porque a FAS acompanha, né? A Fundação de Assistência Social, na época era a FAS, acompanha para ver para onde que tá indo, se precisa de apoio, se não precisa de apoio. Que não é mais a fase agora? Agora é a SMASC, Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. E aí, eles... Assim ali que o acompanhando... nosso Mauro deixou de ser presidente, agora é secretário. Tá Isso. bem, tá ótimo, tá tudo certo. E aí, eu fiquei sabendo para onde eles estavam indo. E aí... Tu pegar 15 pessoas idosas que moravam aqui e morar no município Y, opa, não é bem assim, né? Então, o que eu fiz? Eu, enquanto presidente do conselho, oficiei a presidente do conselho daquele município e falei, olha, para mim seria um alerta chegar 15 idosos aqui. Como é que tá aí? Vocês estão preparados para receber esses 15 idosos? Essa casa que eles estão indo, que é a casa tal, está preparada para acolher essas pessoas? Porque 15 idosos é um número significativo, né? E aí eu escuto... É um time de futebol com reservas. Aí a presidente me respondeu, nossa, nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. A gente nem conhece essa instituição. Então... Falta. Criar gatilhos, né? Falta. Ela disse, nenhuma outra presidente tinha me procurado em nenhum momento. Então a gente precisaria se unir mais. Legal. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial, são 9 horas e 23 minutos, né? E vou...
De volta, de volta, de volta. São 9h28. Estamos ao vivo nos estúdios da rádio, da tua Rádio São Francisco, em Caxias do Sul, com mais um programa Vitrine de Negócios. Lembrando sempre que estamos aqui com a Daniele, Cristina, Lucena Reck, ou só a Dani Reck, né? E com a Beverly e eu fazendo esse programa, um programa tratando um pouco desse assunto tão... Eu diria que é um assunto, não é requentado porque ele vai envelhecendo também, né? Mas que a gente tem que buscar, né, caminhos, né? Buscar caminhos, buscar alternativas, e alternativas que algumas pessoas na lida da sua atividade profissional percebem a sua competência para poder ajudar você, que é o caso da Dani hoje, né, que está trazendo aqui a empresa que ela cria para poder ajudar municípios, ajudar associações, ajudar clubes de serviço, né? Enquanto você estava falando, eu lembro que lá eu sou rotariano, não é? E outros clubes de serviço também têm essa dificuldade, às vezes, de você ter... escrever um projeto para fazer um benefício a alguém, mas não tem ninguém habilitado ali a escrever o projeto, ou as pessoas não têm tempo, e aí nasce a Betile com essa disponibilidade de poder assessorar, de escrever um projeto, de encaminhar, e aí avançamos nesse sentido. Estou avaliando corretamente ou estou colocando mais serviço na tua agenda aí? Não, corretamente, exatamente isso. Eu comecei a escrever projetos lá no CCC, né? Porque Perfeito. a gente precisava para receber recursos Claro. era parcerizado com a FAS, então tinha que escrever projetos. Então, ali que eu comecei a aprender, porque não era meu know-how, né? Eu vinha da iniciativa privada quando eu entrei na assistência. E aí comecei a escrever por obrigação, não por gostar, mas como Tu é da área perguntou- de administração, né? Como formação. Sou. Aham. Não, na época eu não gostava. Na época foi um choque pra mim. Como eu vinha da Lefan, a gente tinha a Dominique que fazia essa parte. Perfeito. E aí, quando deixou Dominique de tá na ser... Samay, eu acho Tá no agora. Samay, Samay. sim. Quando deixou de ser da Lefan e passou a ser do Mão Amiga, a gente não tinha mais esse apoio administrativo. E aí, precisei aprender. E aí, é assim, né? A água bate na bunda e a gente aprende, não é? Verdade, é verdade. E aí fui fazendo, aí no Lar da Velhice depois cheguei a trabalhar no setor só de escrita de projetos e captação de recursos. E hoje, então, a Betile trabalho com isso, escrita de projetos e captação de recursos. Tu conseguiu lá no idoso, como é que chama ali, onde é que eu estava trabalhando com o Valdir ali No Lar da no Lar Velhice. da Velhice ou no Parque das Laranjeiras, enfim, esse setor. Algum projeto assim que tenha, que no início, puxa, mas será que vai dar? E deu? Assim que tu te orgulha, assim, O do Itaú, né? Esse eu tirei no peito e na raça. O do Itaú, porque ele é um edital nacional. Então, a gente arrecadou ali pro Lar, foi 1.200.000, um edital onde a gente brigou com outras Brasil entidades, inteiro, né? Brasil inteiro, e aí teve pitch de 15 minutos, onde eu tive que defender o projeto, e o meu pitch não deu 15 minutos, porque atrasou entre uma e outra, e meu pitch deu 8 minutos. Claro. Então, eu tive 8 minutos para defender o projeto. Quando veio o resultado positivo, eu disse, nossa, agora Agora eu tô me achando. agora eu consegui, até porque o Itaú, ele tem um E como é que time. como é que foi a tua sensação como profissional, como alguém que escreveu um projeto? Como é que tu te sentiu, né? Como é que foi teu coraçãozinho? Quando a gente fala zerei o game, né? Tem um É. filho de 11 anos que joga, zerei o game, porque... Lógico. Naquele dia ninguém te aguentava. Nossa, tava feliz da vida. Eu falei, bom, Valdir, agora eu vou embora, acabou meu dia hoje. Já me paguei pro pra Sudão. hoje já tá valendo. Pois não é só aquele dia, porque o dia seguinte começa Já, de novo, tudo né? de novo, não, É porque verdade. não parece, mas as entidades, elas precisam de muito recurso para conseguir se manter, né? É uma equipe muito grande, aí são 6 refeições no mínimo por dia, aí tem toda uma despesa que gira por trás, né? Bacana. Eu me lembro, assim, com relação às suas atividades profissionais, e a Beverly também estava envolvida nisso, né? De buscar recursos naquelas pautas já bastante conhecidas, tipo, doe para o imposto de renda, seja na física ou na jurídica e tal. Tu tem auxiliado isso também? Ou pode auxiliar isso também? Né? Inclusive- Empresas que começam, para quem que vamos destinar? Porque está todo mundo fazendo o seu balanço social, Uhum. né? E ao invés de mandar o recurso lá para
não sei para onde, Pra Brasília. Isso aí. Nem sei se chega em Brasília, de repente. É. A gente culpa Brasília, né? Mas ok, e você acaba percebendo que nós estamos deixando de sair de Caxias do Sul um valor que é nosso, que poderia aqui ficar para que nós pudéssemos atender cada vez melhor os nossos, né? E que a gente acaba proliferando isso aí. Sim, agora a gente está em maio, que é o mês da destinação do imposto de renda. Pessoa física. Pessoa física que destina pelo modelo completo pode destinar 3% do seu imposto para o Conselho da Criança e Adolescente, que é o CONDICA, e 3% para o Conselho da Pessoa Idosa no Fundo do Idoso. E aí, com isso, depois, o fundo, o Conselho faz editais. Perfeito. E aí repassa esse recurso, por ser um recurso público, tem todo um acompanhamento. Perfeito. As pessoas às vezes falam assim, eu não dou porque eu não destino, que não é doar, né? É destinar. Destinar. Tu não paga mais, mas Perfeito. as pessoas falam dou, né? Perfeito. Porque eu não sei onde é que vai esse dinheiro. Tem toda uma questão de transparência, é recurso Mas público. tu não sabe se vai para Brasília também, para quem vai E eu aqui? sempre falo isso. Se vai pra lá é meio pior, óbvio porque tu isso, nem né? sabe, né? Aqui pelo menos tem certeza que vai ficar na tua Claro, cidade, claro, né? claro. Então, sim, pessoa física pode destinar 3% pro seu conselho. Dani, aqui em Caxias tem, mas, por exemplo, na minha cidade não tem ainda fundo do idoso. Como é Claro. que a gente faz? Tu consegue destinar pro fundo estadual. Então, vai ficar aqui dentro do estado, não vai para fora, Entendi. né? E pessoas jurídicas que são tributadas de lucro real podem destinar até 10%, sendo aí percentuais diferentes. Para o idoso, 1%, para criança e adolescente, 1%, o Pronon, que é oncológico, 1%, Pronas, PCD, 1%, esporte, 2%, ou daí o esporte e reciclagem é o único que tem uma questãozinha ali que eles competem. Se a empresa destina 2% para o esporte, não pode destinar para reciclagem. Se quer destinar reciclagem, daí destina 1% para reciclagem e 1% para o esporte. E tem cultura, 4%. Claro. Então, soma-se 10% que tu poderia deixar em projetos que tu conhece, projetos que tu acredita, projetos que tu pode acompanhar. E eu trabalho captando para todos esses projetos. Eu tenho projetos aprovados em todas essas frentes. E aí eu faço o link entre quem escreveu o projeto, que ou são entidades, né? Ou são OSCs ou hospital, ou quando é projeto de cultura, são projetos mais específicos, né? Aí do esporte eu tô captando para a ASDA, que é o time de natação que tem aqui em Caxias. Então tem várias frentes aí que pode destinar o imposto. E aí as empresas elas podem pagar o seu imposto trimestral. Algumas mensal, são poucas, trimestral ou anual. E aí, esse período de captação é quando eu tô em contato com as empresas. E eu ligo sempre. E aí, esse trimestre a gente tem imposto? Tô com esses projetos. E tu fica ofertando o teu projeto, mas... O projeto dos meus clientes, dos né? teus Eu faço clientes, essa ponte exatamente. entre um projeto aprovado para a lei de incentivo Perfeito. e uma empresa socialmente responsável Perfeito. que tem o desejo, e aí eu também mostro, quando terminou a captação, eu faço a prestação de contas. Olha, terminamos de captar esse projeto aqui, agora vai ser executado, e aí a gente vai fazendo essa apresentação para eles. Mas tem uma coisa que eu acho que eu entendi, mas eu queria retomar isso. Quando eu faço a doação, eu sou de uma família de muitos escritórios de contabilidade ao meu entorno, né? E esse pessoal tem clientes, alguns com lucro real, algum presumido e tal. Isso só vale para o lucro real. Só lucro real. Mas ele pode fazer a escolha para a entidade na qual ele quer finalizar, ou ele tem que, por exemplo, colocar no fundo do idoso e depois a entidade faz um projeto para pegar esse recurso. Então, Tipo, eu quero doar direto, eu sou lucro real e quero doar direto pro Lar da Velhice São Francisco de Assis, ou pro Recanto da Compaixão, que é a minha paixão. pode. Aqui em Caxias a gente alterou a lei. Então, se tu quer destinar para um projeto do idoso, tu pode escolher quais são os projetos. Inclusive, no site aparece quais são os projetos que estão ativos que estão captando. Hoje a gente tem projetos, acho que só do lar. Acho que o Recanto não aprovou nenhum ainda. Mas em dezembro tinha. Recanto da Compaixão, tinha Lar da Velhice e tinha Hospital Virvi Ramos. Então, conforme vai finalizando a captação, aí eles têm que escrever outro projeto, enfim. Mas criança e adolescente ainda não tem essa modalidade, eles não entraram, não quiseram fazer essa alteração. Vai tudo pro Condica. Aí vai tudo pro Condica e o Condica faz o edital e aí repassa.
Muito bem. Esse é o modelo correto de fazer Isso, o trâmite. acredito que o Condica também vai mudar, porque a gente percebe na prática, e isso eu já mostrei várias vezes, os gráficos de quanto aumentou a arrecadação do conselho, do Fundo do Idoso, depois que a gente fez essa alteração. Porque tu personaliza a doação. Claro, a doação porque- não, o encaminhamento, Exatamente, como tu disse, a entidade X tem o meu coração, É. eu quero destinar para essa, né? É né? verdade. E aí, pode sim. E aí, onde é que entra, Dani, para conseguir fazer esse mapeamento e oportunizar para que isso aconteça? Eu ajudo a entidade a escrever o projeto, Tem que ter projeto. tem que ter projeto. Ponto. Se não tem projeto, não adianta chorar. Não. Não me mandaram nada para mim. Não, tem que ter o projeto ele vai passar por uma comissão. Depois que esse projeto for aprovado, se cria o certificado de autorização para captar. E aí, com esse certificado, que é publicado no Diário Oficial em mãos, é que eu consigo contatar com as empresas para fazer essa intermediação. Olha, uma palavra mágica aí, como as empresas fazem planejamentos, né? E se você não tiver planejamento, qualquer caminho é bom. Então, obrigatoriamente, você faça seu planejamento a curto, médio e longo prazo, se puder. E outro, você quer alguma coisa? Escreva, né? Aquilo que não está escrito não existe, né? Exatamente. E eu lembro de algo, eu sou do Rotary, já comentei aqui, né? A comunidade sabe. E uma vez, num grande feito que o Rotary conseguiu, aliás, que um projeto do Rotary foi aprovado, né? No final lá, o Nelson Tesser disse assim, olha, e o Rotary reclamou que nós temos poucos projetos, né? São aprovados poucos, porque tem pouquíssimos que entram, mas os que entram eram aprovados. E nobres, do tipo assim, conseguiam um equipamento que medisse, né, o sangue das pessoas, que depois foi doado para a Universidade de Caxias do Sul, né, para ver as hemácias lá, ou seja, algo que realmente se contribui com a sociedade. Então, na verdade, tem que procurar a Dani e dizer, ó, eu tenho uma ideia de um projeto aí, como é que tu pode me ajudar? Exatamente. Agora mesmo, por exemplo, teve o Homens na Cozinha, né? Perfeito. Foi arrecadado. Aliás, um evento que acontece, vai para a 25ª edição, né? E que já doou para a comunidade de Caxias do Sul e para as entidades mais de 5 milhões de reais. Exatamente. E o que eles fazem? Eles analisam os projetos. Perfeitamente. E aí, depois, o lucro, ele é repassado, né? O lucro do evento, ele é destinado, mas através da análise dos projetos. Perfeitamente. Então, se o projeto não estiver bem escrito, tem E muita chance de depois não ser ainda aprovado. é feita a doação para aquela entidade, para aquele projeto da entidade, e depois é fiscalizado ver se aquilo realmente aconteceu, né? Se foi lá para uma compra de um bebedouro de água, né? Uma máquina de café, depois Se tá lá feito... mesmo o bebedouro. Exatamente. O que acontece? Por muito tempo, as entidades acabaram fazendo coisas inadequadas, e isso foi fazendo com que as pessoas perdessem a confiança. É verdade. Por isso que hoje o portal da transparência ele é tão importante. É muito importante eu sempre falo assim, ó, tu conseguiu tal coisa, a empresa te destinou isso, coloca nas tuas redes sociais, Perfeito. comprova. Por quê? Tu vai estar dando visibilidade para a empresa que te ajudou e não precisaria ter te ajudado. É um balanço Né? social. E tu tá comprovando que aquele recurso veio para ti. Perfeitamente. Fazemos um intervalo.
10, faltam 15 minutos para você chegar. E nós estamos ao vivo nos estúdios com mais um programa Vitrine de Negócios, seu programa de todos os sábados, aqui na tua Rádio São Francisco. Lembrando que tem oferecimento da CDL Caxias, CDL apoiando o seu negócio, né? Dá uma olhada se você ainda não é associado à CDL. A CDL tem planos maravilhosos para quem é associado. É tipo a convenção que vai acontecer agora no mês de agosto, né? Você participa de 2 dias de treinamento, 2 dias de preparação, né? Mas vale só para quem já é associado da casa. Então, pense nisso. Associe-se que o valor vale a pena, porque isso você compensa no certificado digital que você ganha de graça depois, né? E o Cicobi Vale do Vinho, e eu sempre falo aqui, principalmente naquelas empresas que ainda têm valores recorrentes. Você tem muita gente que tem lá, paga todo mês, né? E você pode pagar por Pix, do jeito que você for pagar, mas ela controla o teu pagamento, Então você pode pedir lá, entrar em contato, se associar ao Cicobi, né? E dizer, eu quero botar minha cobrança aqui. E o Cicobi cuida de toda a sua cobrança depois. É verdade. Cuiava, posso fazer uma pergunta para Dani? E, por favor, vem aí, Beverly, fazer uma pergunta para Dani, que é a nossa convidada, e nós estamos aqui falando sobre o envelhecimento. Fala, Dani. A Daniele Reck, da Betile Consultoria. Por que eu estou fazendo isso? Porque como é uma empresa agora, né, setor privado, atendendo o setor também privado, mas também o setor público, né? Gestão de políticas públicas, encaminhamentos, organização de projetos, que tem a ver com várias áreas da proteção à vida, né? E a assistência social, com ênfase à pessoa idosa. Deixar bem claro isso, que não é só isso, porque a gente já abordou muito a questão da pessoa idosa, porque a gente sabe que a Dani tem essa trajetória, essa caminhada, mas é para todas as áreas. Levando isso em consideração e falando em captação, que foi o tema do último bloco, Daniele, ficou muito claro que, obviamente, um primeiro cliente da Betile são essas as OSCs, né? As empresas que nascem do setor privado, que fazem empreendedorismo para cuidar da vida em várias frentes, desde uma escola de educação infantil, que tenha talvez uma área, um braço mais social, desde as questões que envolvem lá as ILPIs e etc., que possa ter um braço mais social que permita a captação de recursos. Voltando a isso, as empresas que vão fazer essa destinação, seja do imposto de renda, seja de um percentual sobre seus impostos, ICMS é uma coisa muito comum, lá no ProSocial, por exemplo, que as empresas de lucro real podem fazer, né, dar um percentual que seria imposto para os projetos. Minha pergunta para ti é nesse sentido. Também são clientes estas empresas, estas organizações que vão custear ou que vão destinar? Porque, assim, muitas dessas empresas não sabem como gerir isso. Normalmente o que a gente ouve é, esse ano eu já ajudei o Lar da Velhice, então ano que vem eu vou ajudar o Recanto. Não, esse ano eu já dei para criança, para o Fundo da Criança, então esse ano eu vou dar para a saúde, para os hospitais. É como se fosse um bingo para ajudar amigos, conhecidos, para ficar bem na foto, não deixar... isso não é maturidade de responsabilidade social. Maturidade é ter uma gestão correta, né? Um lugar onde essa empresa quer chegar com essa destinação. Também é público para você, para tua empresa? Sim, pela questão da ESG. Né? Então, às vezes a empresa não tem ainda um setor de ESG para avaliar isso. Mas ESG tem a parte ambiental, mas também tem a parte social e governança. Aí, quando eu sou contratada pela empresa, a gente senta, avalia quais são as políticas da empresa, qual que é a missão, visão, os princípios, e aí eu vou apresentar projetos que estejam dentro dos valores da empresa. E aí, além disso, a partir do momento que eles optam por destinar, a gente também faz o certificado que ele é válido para a empresa usar para a questão social, porque ela não vai só simplesmente dizer, e vai chegar num ponto porque tudo vai fechando, né? Então vai chegar num ponto que o governo federal não vai mais querer só, que a Receita não vai mais dizer assim, a empresa X destinou 1% para o fundo do idoso. Tá, mas por que ela destinou 1% para o fundo do idoso? Então eu faço esse trabalho de conversar com a empresa, ver qual que é a missão, visão da empresa, quais são os valores e procurar projetos que se enquadrem dentro dos valores daquela empresa, né? Então, dentro dos percentuais que podem ser destinados do imposto de renda, beleza. Mas quando é o ICMS, né, o pró-social, como tu disseste, pró-social acaba não conseguindo destinar para todas as áreas. Daí eles rifam. Esse ano eu vou dar para o idoso, ano que vem eu vou dar para segurança, o outro ano eu vou dar para saúde. E não, né, pensar em como fazer isso, que também dá para fracionar. Isso é Dá gestão. para ajudar mais. Isso é gestão. Isso é gestão. E aí essa parte de apoio dentro da questão ESG deles eu também faço.
Muito bem. E a prestação de contas, que tem sido sempre algo que as entidades às vezes sofrem, porque depois não conseguem prestar conta adequadamente. A prestação de Tu contas, contribui? não, eu Não. apoio eles, posso ajudar, Ok. mas eu não faço isso porque o que que acontece, Cuiava? Para te fazer a prestação de contas, tu tem que ter muita autonomia dentro de uma entidade. Porque vai ter uma entrada de recurso e aí tu vai ter que fazer os pagamentos. Então eu apoio, se eles me contratam, eu posso apoiar fazer os relatórios, enfim, mas eu não faço essa parte, eu não me envolvo com valores. Ok. A entidade que faz, isso eu deixo sempre bem claro, desde a Perfeito. parte da escrita do projeto. Quem vai fazer os orçamentos, quem vai buscar os orçamentos é a própria entidade, eu não faço orçamentos. Então não adianta a empresa vir me procurar e dizer assim, olha, eu trabalho com isso e tal. Tu quer destinar? Quero. Não, eu quero fornecer. Então, tu procura direto a entidade, porque eu não faço essa... Posso até apresentar, enfim, mas eu não faço orçamentos. Não me Agora, envolvo com recursos. perfeito. Agora, há uma lacuna ali, né, de fazer a prestação de contas bem feita, que me parece que tem sido um calcanhar de Aquiles aí para algumas pessoas, Para algumas para entidades, algumas entidades. acaba sendo uma... E por que que acontece Porque isso? falta profissionais capacitados. Porque as entidades, elas estão sempre passando chapéu para pedir dinheiro. Tu precisa ter uma pessoa dentro do teu financeiro que vai fazer um trabalho completo. Não é só pagar boleto. Tu tem que fazer uma gestão financeira. E aí o problema da questão da prestação de contas é isso. Tu não ter profissionais qualificados, porque os salários são baixos, porque falta recurso. E aí acaba não tendo uma prestação de contas adequada. E Todas nessa... as entidades, elas deveriam ter nas suas redes sociais. Ah, eu não tenho dinheiro para ter um site. Não tem problema. Usa a tua rede social. A rede social é de graça. Deveria ter o portal da transparência. Todas as entidades deveriam ter isso. E aí tu tá dizendo que se você lançar no portal de transparência, é uma forma de prestação de contas Claro, documental. deixa mais a tua empresa. Ela vai ficar mais segura se ela analisar que tem ali a prestação de contas para destinar ou para uma entidade que não faz prestação de contas, É óbvio. né? Então, isso dá mais segurança para a empresa destinar o seu recurso. E tu destina uma vez, no ano seguinte tu já repensa, vai continuar... Provavelmente, tu já vai dar continuidade. Porque nós somos seletivos, né? Nós E assim, gostamos... tu enxerga, tu vê que eu destinei e fez a diferença, eu vi acontecer, por que eu vou procurar outra entidade? Essa aqui já tá fazendo a diferença, eu já sei que ela tá ajudando, então vamos continuar ajudando ela para que ela ajude outras pessoas. Olha, eu tenho um amigo meu que há 20 anos, 30 anos que eu conheço ele, que é o Sérgio Fórmula, né? Que continua pedindo doação, pedindo parte do imposto de renda, né, para a entidade que ele é parceiro, né? E é lá da criança e adolescente, né? E aí ele diz assim: me ajudem porque nós precisamos aumentar aquilo, né? E ele faz isso com tanto gosto, com tanta naturalidade, né? Porque ele acredita naquilo. Então, uma das coisas que a gente imagina que tem que fazer parte, todo mundo tem que estar na mesma página quando a gente começa a tratar desses assuntos, né? Para que não haja surpresa, né? E é uma destinação, né, Cuiava? É um trabalho a mais. Do imposto de renda não é muita coisa. Tu faz tua pessoa física, tu faz tua declaração pelo modelo completo, tu só gera lá a informação de que tu quer. Não é muito trabalho, sabe? E é uma destinação. Tu não paga nada mais por isso. Claro, claro. Só em vez de fazer um boleto lá para pagar, uma guia para pagar, tu Isso aí. faz talvez 2 guias, ou Isso 3 aí. guias, coisa do gênero, né? Isso mesmo. E uma E nós coisa temos que... mais 10 dias para fazer isso, quem quer. Isso até dia 29, né? É uma coisa que talvez nem seja muito a pauta Sim, hoje, mas é importante que a gente fale que a gente claro. está aqui pensando num novo momento social, né? E na velocidade que as demandas chegam. A gente acabou de mencionar que o Brasil está envelhecendo de uma maneira tão rápida que talvez a gente não consiga acompanhar essa corrida para fazer projetos, políticas públicas que atendam as demandas mínimas de uma pessoa em processo de envelhecimento. Só pegando a questão do envelhecimento, talvez seja um momento, né, de aproveitar o ensejo e reavaliar também estruturas sociais das organizações, não só pelo ESG, né, mas também pelas questões. A gente percebe que tem movimentos que até aqui chegaram são muito meritosos. O Cuiava citou aqui o exemplo do Homens na Cozinha, só pegando o gancho, mas para assistência social, muitas vezes 200, 280 mil, 300 mil, que é mais ou menos uma arrecadação, né, de um evento Homens na Cozinha, diluído em 30 entidades, não vai fazer nenhuma gotinha de água em
nenhuma. Então, não quero demérito ao projeto, né? Ele tem um papel social muito importante. Mas talvez as próprias organizações, elas precisam olhar o que faz sentido pra gente hoje, né? E talvez fazer uma dinâmica que seja um pouquinho diferente, porque senão também as entidades, cada uma tira um tempo do seu fazer para fazer um projeto que vai levar 20 mil, 30 mil, e não vai talvez fazer tanta diferença. Então, é também otimizar, né, esse setor de fazer projetos das entidades, das OSCs, para que elas também sejam mais efetivas. Todo mundo precisa se ajudar para ser mais efetivo, né? Pensa na energia de uma OSC pequenininha que não tem um funcionário, não tem um fiscal, não tem quem vai acompanhar, não tem quem vai fazer fotografia, não tem quem vai fazer a prestação não tem quem vai fazer o controle das notas, vai lá e faz um projeto e ganha 30 mil, né? Aí tem que depois prestar conta, e sendo que a demanda dela é enorme. Então, se ela recebesse esses 200 mil, talvez aí valesse a pena, né, ter um setor, porque a gente acaba fomentando que não se tenha essa profissionalização nas OSCs, né? Isso que eu quero dizer. Eu concordo contigo, Beverly. Falta profissionalização, né? Porque o que aparece? Por ser a parte assistencial, não precisa ter a profissionalização que tem que ter numa empresa. Mas não deixa de ser uma empresa. Tem um CNPJ e tem que ter toda uma estrutura igual a uma empresa, né? Tu quer ver um exemplo bem prático? Por que aqui em Caxias é sempre as mesmas OSCs? Porque não tem edital que paga aluguel. O que vai motivar uma pessoa que quer fazer a E diferença? nem uma manutenção também, né? Bom, Não, ok, manutenção, informática, isso, aluguel. isso Tu aí. sabe, não tem. Então, assim, a gente tava ali, não sei se vocês chegaram a ver, na iminência de fechar o Instituto Rosa de Leste, que atende mulheres vítimas de violência, 75 mulheres, que eles acompanham, e eles não tinham mais condição de pagar o aluguel, e eles se mudaram. Eles foram para uma casa cedida, emprestada, porque não tem edital que pague aluguel. A gente escreve projeto, mas escreve projeto para pagar educador, escreve projeto para pagar. É só o profissional de. E assim, o educador, ele tem que descer, a gente brincava, né? Ele desce do ônibus já tocando violão, porque ele não tem nem tempo para preparar. Porque não pode. No cronograma, a pessoa já tem que vir. É a sala de aula pronta. Não, É o né? timer. Não, falta isso, assim, falta a gente entender que a entidade é uma empresa e ela precisa respirar, ela precisa de uma reunião para se organizar, ela precisa de um tempo para fazer um relatório, ela é uma empresa. Na verdade, a gente percebe que a palavra gestão, né, exatamente. é algo que nós estamos falando isso, eu há 40 anos, né, mas a gente percebe que a gente tem muita dificuldade até hoje, né, em entes que gestão parece perder tempo, né, quando na verdade é muito antes pelo contrário, é a diferença de gastar ou investir, né? Isso mesmo. E toda vez que tu te prepara para investir, tu vai ganhar lá na frente, não é? Tu não está ganhando talvez imediatamente, mas vai ali na frente. Como é a forma de quem doa, né? Nós todos humanos temos duas formas de ter nossa remuneração, ou a econômica ou a emocional. Para a econômica, nós temos nosso negócio, ou nós temos lá a nossa carteira assinada e tal. Mas todo aquele serviço voluntário que a gente faz é aquela doação, parece que a gente está doando para Deus, né? E vamos lá, alguma recompensa virá. E virá em forma de aplauso, em forma de reconhecimento, que faz tão bem pro ego da gente. Mas nós estamos indo para o final do programa. Como é que eu encontro a Betile? Eu posso deixar depois meu telefone, Beverly, para Pode vocês? deixar agora já. Pode deixar. Sim, mas Tá, também posso pode ser falar? depois, claro. 991345761. O meu e-mail é danielle, com 2 L's, @betille, betille.com.br. E no Instagram, betille_oficial. Muito bem. Facebook também? Facebook eu vou ter que fazer, Cuiava. Ainda Eu não fiz Facebook, que eu não sou muito da tecnologia, mas mas vou pede, fazer. pede um socorro aí que a gente te ajuda. Pra ti, pro Marcelo. Que a gente te ajuda, né? A gente quer que as empresas que um dia nasceram, como nasceu a Betile, né, tenham sucesso, né? E para ti eu desejo sucesso Obrigada. ad eterno, né? Obrigada. Sempre, porque você, além de ser uma pessoa agradabilíssima, competente, né, faz o que gosta e a gente percebe no teu olhar, né? O teu olho vibra quando você fala Sem em contar, né, ajudar Cuiava, as pessoas, né? que o negócio, Betile Consultoria, tem impacto social. Claro que A tem. gente precisa também olhar para isso, né? A relevância de um negócio que nasce num tempo em que precisa dele, né? É verdade. Aliás, eu nunca. Eu
falei isso para Beverly também, né? Quando a gente como eu tomei conhecimento que você estava abrindo teu negócio, né? A gente disse, puxa, o negócio está nascendo tão óbvio, sabe? Então, mas por que não começou antes, né? E tu sabe, Cuiava, que eu não tenho problema nenhum em falar com pessoas, né? Já falei pro auditório, pro Teatro da UX lotado mais Claro. do que uma vez. E amo falar pra pessoas, falar sobre envelhecimento, então é uma coisa que eu adoro. Mas eu tô tendo uma dificuldade de gravar pra fazer propaganda de mim mesma, Claro, sabe? claro. Então, quando o pessoal mas me fala essa- assim, eu te assisti, eu falo, ai, meu Deus. Mas não é porque a gente não... Eu sempre falei pra pessoas, mas sem ser com o celular, sem ser eu olhando pra mim ali, né? E aí tô aprendendo, agora eu tô aprendendo. E uma coisa, eu vou ter que fazer um canal no YouTube. Porque municípios menores me disseram assim, mas o nosso presidente não tem Instagram. E eu quero que ele veja o teu material, porque eu faço às vezes... E eu adoro responder perguntas. Então, eu abro as caixinhas de perguntas e vem perguntas de todos veio, assim, de várias cidades. E, às vezes, o presidente é uma pessoa idosa, que não tem rede social. E aí, veio a sugestão, então, eu vou ter que abrir uma página no YouTube Então, também. aqui no ar, né, você ganha uma hora, em uma hora nós vamos criar o teu canal no YouTube, vamos criar o teu Facebook, né, e Vamos vamos lá. lhe ajudar a fazer isso, tá? Então, E tá. você conta com a gente sempre que precisar de um apoio nesse sentido. Lembrando que estamos aqui para a CDL e para o Cicobi, nós voltaremos no próximo sábado, com outro tema, com outro convidado. Dani, muito obrigado pela tua Obrigada presença. eu pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. Amém.